Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio com o apoio da Offer Kids School. Vem falar, papito! Fala, papito! Papai, eu vou te Papito, fala, papito! Fala, galera! Hoje a gente abre um episódio que conversa com muitas casas. Talvez até com a sua, com a minha conversa. Mais do que nunca, a infância está diante de uma nova moldura. E não é o VAR, é a tela. Ela distrai, ensina, acolhe, acalma, ocupa o tempo, mas também afasta, acelera, muitas vezes silencia e até gera ansiedade. O tema não é novo, mas o volume, sim. E o impacto, a gente só está começando a entender. E é para isso que a gente está aqui hoje. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças com menos de 2 anos não deveriam ser expostas a telas de forma alguma, em momento algum, nem que seja para o pai descansar. O que isso revela? Talvez um problema, talvez uma urgência, mas certamente uma pergunta, e ela pode ser retórica. O que a tela está refletindo? Será que estamos falando só de distração ou também de exaustão, culpa, sobrecarga, ausência de rede de apoio? Será que a tela virou uma fuga? Uma fuga para os pais ou para os filhos também? E mais que isso, o que a infância está deixando de viver quando o tempo de tela vira a principal atividade? Esse episódio não é para culpar, é para abrir a lente, os olhos, é para conversar sobre o que a gente vê e tudo que a gente esconde por detrás da tela. Hoje eu tenho 3 pessoas muito especiais que a gente já vinha conversando há um tempo, tentando marcar esse programa e a gente finalmente conseguiu fazer acontecer. Eu tenho a honra de apresentar 3 grandes mulheres aqui comigo nessa mesa, mais uma vez, formada 100% por garotas. Miss Maria, educadora com mestrado em Educação Inclusiva pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Tem mais de 10 anos de experiência como professora transdisciplinar. É bilíngue, professora bilíngue também, além de ser bilíngue, sei lá quantas línguas ela fala. E professora de empreendedorismo infantil em escolas do Brasil e dos Estados Unidos. Inclusive, estamos fazendo juntos uma colônia de férias de empreendedorismo e educação financeira para crianças. Vocês precisam conhecer. Apaixonada pelo desenvolvimento das crianças e pela formação de adultos que entendem que educar também é brincar. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. Priscila, médica oftalmopediatra e cirurgiã, especialista em estrabismo. Estrabismo é um negócio difícil de falar, viu? É mãe de Guilherme, de 9 anos, de Alice, de 5 anos. Nascida do Maranhão, por pouco a gente não morou no mesmo período lá, no Maranhão, mas quando eu cheguei ela já tinha saído. Mora em Recife desde o casamento, divide o tempo entre os filhos, o consultório e a presença e o serviço na igreja. Depois eu quero saber qual é a igreja. Traz uma escuta afetuosa sobre o uso de telas com crianças, como mãe e como profissional da saúde visual. E ela pode ver de perto os efeitos, né? Assim, em casa e nos seus pacientes. E aí esses efeitos eles são físicos e comportamentais nesse uso precoce e excessivo da tela. Muito obrigado pela participação, por ter aceitado esse convite. Leni, pernambucana de nascença, paraibana de coração, psicóloga clínica formada pela Unicap e pós-graduanda em TCC na infância e adolescência. Recebeu a laurea acadêmica da sua turma, foi fundadora de projetos de inclusão e atuou com adolescentes em extensão universitária. Tem pesquisas premiadas sobre os efeitos das mídias nos comportamentos sociais. Nas horas vagas, é leitora, cantora, instrumentista e escritora. Apaixonada por histórias que conectam. Muito obrigado por estar aqui, Leni.
Obrigada pelo convite, Deco. Rapaz, depois eu quero saber como é que tu consegue arrumar tanto tempo pra tanta coisa, velho. Porque faz 4 anos que eu tento tocar o ukulele e ainda não saiu nada, velho, nada. Se nós tiver algum professor de ukulele aí aqui em Recife que queira me dar aula, viu? Maria também quer, a gente pode fazer junto, vai ficar massa. Mas, meninas, que bom ter vocês aqui. Eu vou começar do jeito que eu gosto, literalmente pelo começo. Quando foi que as telas começaram a fazer parte da rotina de vocês? E se puderem já falar como, quando e como. Vai, Helene, tu ia falar. Eu já percebi que tu já ia começar. Então, eu iniciei esse contato com as mídias no geral na minha iniciação científica, ainda na faculdade. Então, eu passei 2 anos aí de IC pesquisando sobre os efeitos das mídias nos comportamentos sociais. Então, a gente pesquisava sobre redes sociais, jogos de videogame, filmes, séries. E aí, estudando, eu percebi que existe essa necessidade de falar sobre esses efeitos nas crianças e nos adolescentes, porque são uma população que estão mais vulnerável, até pela questão do desenvolvimento mesmo, a ter uma dependência maior das mídias interativas. Então, atrelei isso à pós-graduação e comecei a pesquisar sobre esses impactos. Então, pode-se dizer que essa questão das tecnologias começou a aparecer na minha rotina ainda na faculdade, mas até hoje sigo pesquisando sobre isso. Ô, Lene, só uma dúvida. Qual é a tua idade? 23. Quando foi que tu teve o teu primeiro contato com tela? Tu sabe? Tu lembra? Tela que eu falo, qualquer uma. Seja celular ou tela que diferente das antigas, né? Com Smart TV, esse tipo de coisa. Tu devia ser criança ou adolescente já. Não, sim. Eu lembro quando eu era criança, a gente ainda tinha que dividir o tempo de tela no computador para jogar Clube Penguin. Bom ponto. Mas, assim, em relação a smartphone, eu só fui adquirir mesmo com uns 12 anos de idade. Tá bom. Pri, e aí tu? Bom, o primeiro contato, lembrada, pensando na idade mesmo, né? Quando eu era adolescente, não tinha mensagem, era o computador, né? Assim, de comunicação, tela de comunicação. Na infância, televisão. Eu nunca gostei muito de jogar, então não curtia videogame. Então era TV, assistindo desenhos. E na adolescência, era mais um message. Depois chegou a faculdade, que aí realmente foi o momento que eu mais entrei nessa parte de contato com tela pessoal, né? Mas na vida profissional, já tem 10 anos. Quando eu entrei na oftalmologia, já tenho 10 anos de atuando nessa área, estava justamente no boom de se falar muito sobre tela, porque começou a surgir resultado de pesquisas relacionando o excesso de tela com o aumento dos casos de miopia. Então, desde que quando eu entrei na oftalmopediatria, já vem se falando muito desse prejuízo. 10 anos que tu começou a falar isso como médica. Como médica. Mas tu tem uma filha de 9 anos, então meio que Foi mais ou menos junto. confunde um pouco Exatamente. essa área, né? E aí, o falar como médica para o consultório, instruindo as famílias, eu tinha também o desafio em casa, né, que foi o meu primeiro filho, foi Guilherme, de também fazer a mesma coisa em casa, que foi um grande desafio. Eu me lembro, assim, como eu não tenho suporte, minha família é do Maranhão, a família do meu marido é da Paraíba, então meu filho usou tela, assistiu Galinha Pintadinha antes dos 2 anos, né? E eu percebo, até hoje em dia, esse reflexo do uso de tela. Né? Então, eu não consegui, como mãe, 0 tela até os 2 anos. Começou nesse boom de realmente se falar muito. Então, na consulta pediátrica, e a mídia começou a falar muito disso, e começaram a surgirem os trabalhos, né? Mostrando a associação de alteração, de retardo no desenvolvimento da fala, motor. Então, eu como médica, falo muito, não para crianças pequenas, quando perguntam, doutor, e aí, é realmente 0 tela? Eu digo, né? Sim, não pensem só no olho. Você está aqui no consultório oftalmológico, mas eu vou falar não como oftalmo. Eu vou falar de você fazer isso pensando no desenvolvimento global neurológico do seu filho. Perfeito. Né? Então, os pais sempre falam, né, quando é bebê. Depois, quando realmente cresce um pouquinho mais, eu mudo um pouquinho mais o meu discurso, já mostrando a influência negativa direto na visão, né? Tá bom. E tu, Maria? Onde é que entra a tela? Entra onde? Entra no brincar? Entra no... Em que momento da tua formação? Bem,
Eu comecei a ter acesso à tela quando eu era pequena ainda, né? Mesma coisa, um computador dividido, né? Horas contadas e muitas brigas de vez em quando. Uma televisão, mas naquela época também a gente não tinha celular. E aí, mas eu lembro que eu ganhei meu primeiro celular, acho que eu era segundo ano. E aí eu tinha uns 16. E foi uma febre, porque aí quem chegava com o celular no colégio era uma febre. Mas também é uma coisa muito simples, né? O celular naquela época era muito simples. E comecei a usar muito o computador para trabalho. E aí a tela veio para mim, pro profissional, em peso. Porque como professora, tem que fazer planejamento de aula, né? Tenho que planejar atividades, tenho que fazer as atividades, tenho que buscar muita coisa que os alunos vão fazer na sala, pesquisa, tudo. E aí uso bastante. E aí, em sala de aula com meus alunos, eu sempre... Tela, para mim, como professora, é uma coisa que vem para melhorar. Tem que ter um propósito. Se a gente vai fazer uma atividade que é feita com lápis e papel, é lápis e papel, não precisa da tela. Mas se a tela, de algum modo, ela vai trazer uma coisa melhor, né? Vai melhorar aquilo ali que eu tô fazendo, vai trazer um a mais. Aí, sim. E aí entram jogos educativos. Muitas escolas elas começam a fazer assinatura de aplicativos, né? E aí as crianças começam a ter o seu login pessoal no aplicativo. E aí isso tem para leitura, tem para matemática, tem para ciências. E ajuda bastante, mas sempre com o discernimento que isso não vai substituir o professor, né? A proximidade, a sala de aula, o quadro também, né? A aula com exposição. E porque, assim, o vídeo também em sala de aula é uma coisa maravilhosa, né? Mas quando você vai contextualizar alguma coisa, né? Quando já perde o sentido de você botar só para a criança ficar assistindo, para você conseguir fazer outra coisa, aí já é o problema, né? Isso tem em casa tem mais e na escola também tem, né? Essa questão de o dia do cinema, mas por que o dia do cinema, né? Porque o dia do cinema a gente faz na minha casa, né? Você faz na sua casa com a sua família, né? Em sala de aula a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, então tem que ter muito cuidado com o uso de tela para não acabar roubando outros momentos que seriam de puro crescimento. Né? E pensar também que às vezes a criança tem tanta tela em casa que na escola é o local para ela não ter. Eu achava que eu não ia falar muito não, mas eu não resisto, eu fico querendo falar. Eu acho que é engraçado, porque assim, a primeira coisa é que tela, a gente... eu acho que até em termo, vocês podem me ajudar, tá? Em termo conceitual, o que é tela? Porque, por exemplo, por que a gente não falava sobre tela quando eu era criança, que tinha a TV lá de tubo, que tinha o TV Colosso passando, que talvez, não sei se as meninas sabem o que é. Lembro. Sei. Que tinha o TV Colosso passando e ninguém falava nada. A gente podia assistir a manhã inteira, se quisesse, o negócio, sabe assim? Aí é uma questão de a tela aquela tela, ela tem um efeito diferente, aí pode ser que isso esteja nos estudos, aí eu não sei. Ela tem um efeito diferente, ou a ausência de estudos naquele momento fazia com que ninguém se preocupasse e a gente estava lá travado, vidrado na tela. Pelo menos, naquele momento, a gente tinha o horário para assistir as coisas, né? Então, assim, se eu quisesse assistir Acho que tem isso também. o Power Rangers, era de 11h10 da manhã, meu amigo. Se não fosse de 11h10, não ia ter. Então, assim, ou eu estava pronto em casa, tomado banho com o uniforme da escola para ir para aula, ou eu não ia assistir o negócio, porque eu não tinha o que fazer. Hoje em dia, Maria não consegue esperar um comercial. Um dia, ela descobriu que existia TV aberta e um filme que ela estava assistindo tinha um comercial. Ela disse, passa para poder começar o filme logo. Eu disse, calma, filha, isso se chama comercial. Eu tive que explicar para ela, porque para ela tudo é streaming. Então, a geração de hoje, a geração de Mariá, que talvez nem seja de Mariá, né? A geração até que deve hoje ter entre 10 e 15 anos, é uma geração que foi a geração que cresceu com tela. E aí, por isso que eu falo que eu acho que nem é um momento de culpar. Aqui é muito mais pra gente se entender. Porque eu acho que muitos pais não sabiam o que fazer. Não sabiam onde colocar, prejuízo. O que entregar. Achavam até que estavam fazendo um benefício, porque às vezes o pai queria, eu vou dar um celular pro meu filho para ele poder não sei o quê. E aí não sabia o prejuízo que estava fazendo, né? Só para eu fechar esse meu comentário, que era curto e se estendeu, uma vez eu participei de uma palestra e era sobre tecnologia. E no final, o apresentador, o cara que apresentou a palestra, começou a responder algumas perguntas e me pediram para fazer uma pergunta para ele. Eu disse, puta, me lasquei, né? Porque eu vou perguntar, eu vou lascar o cara. Porque o cara é 100% tecnologia e eu, na minha. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, você tem filho? Aí ele fez, não, mas eu tenho 9 sobrinhos. Eu fiz,
No dia que você tiver um filho, você vai mudar a forma de pensar. Eu não acho que eu sou... Não é que eu seja contra a tela, mas eu acredito que precisa minimamente existir algum estudo na vida que diga em que momento, em que situação a tela precisa, pode e deve ser usada em cada faixa etária. Porque também a gente não pode pegar e ignorar que a tela existe e as crianças não vão saber que existe, que não vai acontecer, que não vai. Eu acho que aí também seria uma questão muito de ilusão, né? De se iludir de uma coisa que não vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês assim, o que é que vocês acham disso? E qual foi o primeiro impacto que vocês, quando realmente se deram conta de que vocês estavam lá diante daquela problemática da tela, que vocês disseram, caramba, isso aqui é bom ou é ruim, o que é que eu vou fazer para isso? Seja lá, em qual âmbito vai acontecer? Veja, respondendo a sua pergunta em relação a por que antes não se era comentado sobre os efeitos das telas. A cyberpsicologia, que é a área que eu estudo, ela surgiu muito recentemente. Inclusive, o termo foi usado pela primeira vez em 1998. Então, a partir daí, começaram a surgir várias pesquisas sobre os efeitos das mídias, no geral, porque a cyberpsicologia busca entender a interação humana com as TICs, que é as tecnologias de informação e comunicação, que a gente chama. Então, vários tipos de tecnologias nesse sentido. Então, esses efeitos só foram começar a ser observados de forma recente. Então, os primeiros estudos, teoricamente, eles são de praticamente dos anos 2000 para cá. 98, Isso. final dos anos 90 para cá, né? Qualquer coisa relacionada. É tudo muito Ou seja, a gente recente. foi uma criança feliz com ela e sobreviveu. Mas meu TDAH, não. Ele está aqui hoje, resistindo. Mas eu acho que também tem a questão dos efeitos, como você falou, de que naquela época a gente queria ver TV Globinho, era, sei lá, era de 9 às 10. Uhum. E é isso. Passou só no dia seguinte. É que estudava de manhã se lascava, porque não tinha desenho Não de tinha tarde. nada. Era. Mas tinha aquela sessão da tarde ali, às vezes que era meio falhado. Era Lagoa Azul, quando era... Era muito ruim estar de manhã, porque ninguém tinha desenho pra assistir de tarde, não. Quando o filme era ruim, meu Deus, não tinha nada pra fazer, assim, né? Você tem que arranjar realmente o que fazer. Sabe o que eu lembrei? Que estava de manhã, assistia TV Cultura, Castelo Castelo Rá-Tim-Bum, que era à tarde. Era muito isso, velho. E Malhação. Eita, mas eu já era adolescente, né? Que aí era muito... As temáticas muito... É igual hoje os YouTube que tem, que eu tenho que ficar de olho, que é pra marear não Pegar. assistir. Pois é, mas hoje essa questão do streaming, que tá tudo lá, e assim, a criança não quer nem mais esperar pelo comercial, né? Isso traz mais problema ainda pra situação. com certeza. Até, assim, até na parte oftalmológica mesmo, como me falou. Os estudos, porque você precisa passar 5, 10 anos para você entender a ação daquilo globalmente na criança, né? Então, começou o boom da tecnologia, então você não tinha como saber a repercussão disso logo, só depois de um certo tempo. Então, na oftalmologia, veio muito relacionada o boom da miopia. Então, antigamente a gente assistia televisão, não tinha nenhum portátil, né? Não era nada muito próximo ao rosto. Então, para a gente, oftalmologista, a TV pensando no olho não é algo tão ruim, porque é considerado visão de longe. Então, o efeito da luz direta no olho é menor. E o principal problema relacionado à miopia e até mesmo estrabismos relacionados a excesso de tela é a distância do olho. Então, quanto mais próximo do olho, mais o olho faz esforço para o foco. Como a criança ainda tem um olho muito elástico, isso tende a fazer com que o olho cresça mais rapidamente. E com isso, avança a miopia. Então, para a gente, essa distância do olho é muito importante. Então, para a gente, celular e tablet é o grande vilão. Então, por favor, 1 hora de tela, TV, evita celular, evita o tablet. Essa distância mínima do olho, hoje em dia já é recomendado que seja no mínimo 30 centímetros. Então, mais do que 30 centímetros é o que melhora ou diminui a chance de ter alguma repercussão ruim. Mas então, o que a gente pode entender é que, se a gente resolve da tela, ok, cada um faz o que quer, o ideal é que seja o mais distante possível dos olhos da criança. Exatamente. Né? Por uma questão de formação, desenvolvimento, etc., aquela coisa toda. Então, se eu vou botar a criança para ver alguma coisa, que eu boto na TV, sentado no sofá, lá com a... Pensando no olho, né? Sim, pensando no olho, né? Exato. Imaginando Tô o falando olho, só pronto. só Imaginando pra o olho, TV. TV e ambiente iluminado, né? Agora, celular, porque o braço da criança é um braço curto. Ninguém consegue ficar assim por muito tempo.
Aí as crianças chegam, mas tia, eu faço assim. Eu disse, meu amor, você não consegue ficar muito tempo. Segure aí, vai cansar, então vai aproximar. E quanto menor a criança, mais, assim, menor é o bracinho. Então, mais próximo ao rosto, ele vai colocar, né? Tanto é que quando eu ligo pra minha sobrinha de 2 anos, que ela pega o celular, eu vejo só uma bochecha. Ela É, enfia assim na Porque ela tela. enfia aqui. Exatamente. Ainda mais crianças menores, a visão dela é melhor mais próximo. Então, ela ainda está em desenvolvimento visual. Por isso que o raio de interesse da criança menor é pertinho, 1 metro, 2 metros. Ela vai crescendo, ela vai tendo interesse por coisas mais distantes, porque a visão dela para longe vai estar melhor. Então, tem tudo isso envolve o interesse, né, de ficar com o celular, com um tablet, com um portátil mais próximo do rosto. Uma coisa que eu até já pensando nas. Eu fico ouvindo as coisas, fico pensando lembrando do que eu ouvi quando Maria foi crescendo, né? E aí uma das primeiras coisas que o pediatra falou foi que não dê tela, estou falando de forma muito resumida, tá? Porque isso vai trazer alguns problemas, além do visual, cognitivos, de percepção, de entendimento, que podem levar para outras coisas. E aí pode levar para naquela época, tá? 5 anos atrás, o que era? Pode ser um TEA, um TDAH, alguma coisa assim. Não sei se existe relação propriamente dita. Mas uma das coisas que ele me falou que me fez meio que aceitar o argumento, independente do que fosse, foi uma questão muito prática. Ele disse, imagina uma criança que não vê tela e você tá aqui, você joga uma bola, a bola vai bater aqui e vai para lá. Ela vai acompanhar a bola até onde a bola for parar. Uma criança está acostumada com a TV. Quando essa bola sai do quadro da TV, da moldura da TV, ela não tem um reflexo de acompanhar. Por quê? Porque ela está acostumada que aquilo ali é limitante para ela. Então, isso me fez chamar a atenção de um jeito que eu disse, caramba, eu não posso deixar a Maria assistir tela por conta disso. Porque as outras coisas eu nem sabia, na verdade, o que é que era, como é que seria, o que é que poderia ser. Mas é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E faz muito sentido para mim. Toda vez que alguém ia discutir alguma coisa sobre tela, eu dizia, veja, eu tento não dar tela, mas quando eu vou dar, eu boto coisas tipo assim, tá errado, eu sei que tá errado, mas eu boto bichinhos, sei lá, gato, cachorro, coisa de verdade, muito mais do que filmes coloridos, com luz, com coisas que estimulam, porque assim, a gente viajava muito, principalmente no Maré até 2 anos, era a flexibilização da pandemia, né? Então, a gente ficava indo muito pra praia, indo e voltando. E era para uma bebê passar 1h30, 2 horas num carro é um sufoco. Então, depois de um tempo, a gente começou a fazer. Aí eu lembro muito que eu fui na escola dela, aí a diretora lá fez, Deco, aqui ó, a gente não dá tela de jeito nenhum para o aluno. Fiz, mas Maria não assiste muita tela não, porque ela só assiste quando é animalzinho, coisa assim. Quando a gente tá no carro, ela fez, tá errado, viu? Bem assim, na minha cara, eu sei que tá errado, mas porque tem hora que não tem o que fazer, Mas aquilo também me marcou, sabe? Tipo, o dela, de ela parar pra mim e dizer, tá errado. Então, assim, cara, tem mais gente falando que tá errado, então realmente tem alguma coisa a ver com isso, né? E hoje eu vejo vários reflexos, mas que a gente vai chegar ao passo que a gente for conversando aqui. Mas aí, vocês acham que existe, assim, tipo, alguma idade, alguma relação entre alguma fase? Por exemplo, em que idade para o oftalmo é uma idade ok para que as pessoas comecem a usar a tela da forma devida? Porque eu uso óculos desde a escola, então para mim, depois que virou proteção de lente azul, eu uso direto isso. Isso é balela, o tempo né? todo. Esse É balela? negócio de filtro azul. Olhe, eu vou falar com mim que me vê nesse negócio de balela. Já saíram trabalhos que mostraram que a longo prazo não faz muita diferença. E o problema é esse negócio E ainda pago por isso. de filtro de luz. Não, você vai ter conforto, né? Ah. A luz azul vai deixar seu olho seco. Você com filtro de luz, você vai ter conforto. Mas foi horrível esse boom de marketing de filtro de luz azul, porque assim, doutora, não se preocupe, meu filho tá usando óculos com filtro de luz azul. Ele não tem necessidade de óculos. A família só comprava o óculos, não colocava grau, só para usar o filtro de luz para poder dizer, tá tudo bem, meu filho está usando filtro de luz azul. Aí você conversar que não é, por exemplo, não é a luz que vai gerar a miopia, que vai gerar o estrabismo, mas sim um posicionamento da tela no rosto. A luz, a longo prazo, qualquer radiação, vai ter prejuízo no envelhecimento das estruturas, né?
Mas o grande marketing da luz azul era que, a longo prazo, iria diminuir uma doença que é doença macular relacionada à idade, e foi visto, depois de 10 anos de estudo, que não tem uma diferença significativa na taxa dessa doença, né? Então, para a gente, oftalmo, a pediatra, hoje em dia, a gente até está não recomendando mais usar filtro de luz azul, dependendo, porque a luz entrando no olho tem um fator positivo, que até uma das recomendações é de exposição ao sol, né? Hoje em dia, as crianças ficam mais em ambientes internos, e a gente precisa, como recomendação, orientar a exposição à luz natural, o sol, porque isso ajuda no controle do crescimento do olho e, consequentemente, no controle do avanço da miopia em crianças. E aí, às vezes, esses filtros acabam diminuindo. Mas o que é que eu falo para a mãe? Então, a gente, como oftalmo, a gente fala a mesma língua do pediatra. 0 tela até os 2 anos, de 2 a 6 anos, mais ou O menos mínimo possível. uma hora por dia, né? E aí, o que que eu falo? Me diga, seu filho tem 2 anos, doutora, ele tá viciado no celular. Eu disse, é mesmo, quem é que dá o celular? Doutora, doutora, ele chora Daqui a muito pouco ele tá jogando bet. infelizmente, se Apostando. você dá. Então, o que a criança vai fazer com um eletrônico pequeno? Jogar. Claro. Então, assim, se realmente precisar jogar, compra um videogame, joga na TV. Agora, eu sempre digo, tenta diminuir ao máximo, porque agora realmente ele não precisa da tecnologia. Uhum. Já ele vai precisar fazer um trabalho, vai precisar pesquisar, vai precisar se comunicar. Então, aproveita agora que ele não precisa para dar o mínimo possível. Então, eu digo, é impossível realmente. Chega uma hora da criança não ter nenhum contato. Mas você precisa ter consciência de saber selecionar o tempo que ele realmente precisa da tela, do tempo que é só para jogar, só para se divertir. Né? E incentivar outras coisas. Antes da próxima pergunta, vou até tirar meu óculos agora. Não! Para você vai ter conforto. Ô, Leni, me diz uma coisa. E na psicologia, o que é que a psicologia entende dessa questão do uso das mídias, da tela e a relação com essa infância? Primeira infância, se tem alguma idade que se comenta a partir de que, pode, não pode, influencia, não influencia. Como é que funciona isso? Eu queria só deixar claro que muitas vezes as pessoas demonizam, né, a tecnologia. Mas, na real, não é a própria tecnologia que é o risco. São várias outras variáveis que influenciam isso. Então, por exemplo, a questão da educação, a questão até o uso de celulares ou outras mídias por parte dos pais. As crianças podem ver aquilo e se inspirar, por assim dizer. São várias outras contingências que estão agregadas a isso. Então, tudo vai depender da forma como a criança utiliza, como os pais disponibilizam nessas mídias para elas e todas essas questões. E falando um pouco sobre o que foi comentado anteriormente, dos estudos, realmente, de fato, como a Priscila até comentou, alguns estudos eles demoraram a perceber o impacto a longo prazo, porque realmente é uma coisa nova. Então, a gente demora um pouco a perceber isso, mas o que a cyberpsicologia mostra é que essa questão do uso problemático das mídias, né, ressalta muitos sintomas da ansiedade, às vezes causa irritabilidade em crianças mais novas, pode causar a questão do déficit de atenção, a dificuldade de controlar os impulsos. Isso tudo acontece porque as crianças e os adolescentes ainda estão com o cérebro em desenvolvimento, né? Então, elas não têm muito essa capacidade de se autorregular, ou então conseguir perceber quando é o momento de parar, ou perceber que, assim, ter o pensamento futuro. Então, realmente, essas são todas as questões que a gente tem que ter em mente antes da tela para as crianças. E sobre a questão de quando, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também recomenda quando já tá um pouco mais velho, por assim dizer, entrando um pouco na pré-adolescência. Mas uma coisa que eu gosto muito de distinguir, eu acho que é muito importante pra gente ter em mente, é a questão do uso, por exemplo, o uso passivo ou uso ativo das telas. Quando a gente vai trabalhar ou fazer alguma pesquisa, a gente tá usando aquela tela, mas com um intuito específico. É muito diferente de quando a gente vai utilizar, por exemplo, abre o Instagram e fica passando Reels. Isso é um uso mais passivo, que você não tem a interação com o conteúdo. Inclusive, alguns estudos mostram que é o pior tipo de uso, porque você não tá retendo nada ali, a sua memória, ou então tá só meio que descansando, entre várias aspas, né? E não tá, assim, tendo muito um processamento cognitivo. Então, é sempre importante a gente distinguir esse uso, porque é impossível, eu concordo, é impossível a gente viver sem telas hoje em dia, porque ter esse movimento de zero tela, às vezes, é até prejudicial, porque, por exemplo, muitos
muitos adolescentes utilizam, né? E até também com a questão da pandemia acabou acentuando muito isso, a questão das telas para Foi um incentivo para que as pessoas usassem também, né? Isso, mas também a questão, por exemplo, da socialização, a questão dos próprios estudos mesmo. Hoje em dia revolucionou, né? Maria pode falar melhor, mas assim, a questão da tecnologia revolucionou muito essa questão dos estudos e, enfim. Então, eu acho que existem pontos positivos das telas e, pra mim, tudo mora aí no equilíbrio, sabe? Essa questão de promover o uso saudável da tecnologia. Acho que a gente vai destrinchar mais pra frente, mas eu queria realmente fazer um pouco essa defesa. Não é a tecnologia que é o risco. São várias outras variáveis que a gente tem que ter em mente. Eu acho engraçado. Primeiro que talvez eu seja, por exemplo, um exemplo de alguém que sofreu essa influência no período por exemplo, da pandemia e etc., do uso de tela. Eu nunca fui uma pessoa de usar muitas redes sociais. Apesar da minha esposa, sim, usar isso como trabalho há, sei lá, 10 anos já. Eu nunca fui tanto, nem nunca usei tanto isso. Mas foram as redes sociais que me ajudaram, durante a pandemia, lockdown, a fazer eu chegar aqui hoje. Porque eu comecei a filmar, mariar, para que meus amigos e minha família pudessem acompanhar os primeiros meses dela, porque ninguém conseguia, porque estava no lockdown, ninguém podia ver, e aí foi começando. E aí começou a aparecer gente, aparecer gente, aparecer gente. E aí o resumo é que a galera começou a dizer que eu era um super pai, porque eu cuidava da minha filha. E aí eu acho que eu repito muito isso, porque eu acho que é um absurdo. E aí foi quando eu tive, né? Eu pensei, caramba, eu simplesmente deixo isso e continuo fazendo a minha parte e deixo a galera achar que eu sou um super pai, ou eu faço alguma coisa. Eu resolvi fazer alguma coisa e a gente tá aqui hoje conversando sobre isso. Mas é muito legal. Outra coisa que você falou é que, assim, por exemplo, Maria, ela não tem tanto o acesso, vamos dizer assim, à tela do celular. É muito raro ela pegar o celular, é muito pontual. Em algum momento que a gente realmente tá, sei lá, ela tá muito, não quer, tá muito, tá no restaurante, sei lá, tô dando um exemplo assim, cara, Maria, quer o telefone? Quero. Ela, quando pega o celular, muitas vezes ela quer, inclusive, gravar TikTok sem saber o que é TikTok, porque pra ela TikTok é dançar, bota pra gravar e dançar, né? Tem até um vídeo no meu Instagram que é muito engraçado, que a gente tava na missa e ela pega o celular, papai, vou gravar, fica filmando o padre. De repente, ela pega, mexe na câmera, vira a câmera pra frente, bota no cantinho assim e começa. Quando ela faz isso assim, bate na cabeça, aí a Aline viu e você pegou ela, filha, não sei o quê, né? Eu acho que a igreja era uma capelinha, todo mundo viu, menos o padre, graças a Deus, que aí ele continuou a missa. Mas ia ser muito engraçado se ele tivesse pego ela dançando. Mas o que eu sinto de Maria é que ela é muito imediatista em qualquer coisa. A vida dela é o imediatismo à flor da pele. E isso é uma coisa que me incomoda. E eu só consigo ligar a tela. Sendo bem sincero. Ela é de um jeito que ela faz assim: papai, a gente precisa mudar o lugar que a gente mora. Por quê? Não, porque é muito longe da escola e da colônia de férias. Malhar, daqui a 10 minutos a gente tá em casa. Ela fala, é muito tempo. Até lá, ela me pergunta, tá chegando 5 vezes. E não é aquele tá chegando de antigamente, que é uma criança que tá há não sei quanto tempo no carro, tá chegando, tá chegando. Não, ela entrou no carro, ela reclama que vai demorar. Ela não consegue esperar. E é pra qualquer coisa na vida, né? Então, assim, eu ligo muito a questão não, esse aqui eu já vi, peraí, passa. Esse aqui não sei o quê, passa. Esse aqui, sabe? Eu ligo muito a isso, se é verdade ou se não é. É verdade. já Você vi. não tá errado em pensar dessa forma. Realmente. E eu acho que é muito. Surge a partir das redes sociais, sabe? Essa questão do scrolling fast, que chama. Que é você ficar passando os vídeos muito rápido, ou então já querer acelerar pra ver qual é a chave daquele conteúdo. Então, assim, realmente é uma coisa que as redes sociais também trazem, essa sensação de imediatismo. Muitas vezes também dificuldade da relação interpessoal. De, assim, até perceber empatia, sentir empatia pelo outro, porque você tá ali na sua rede social, você quer satisfazer as suas necessidades, você meio que não tá nem aí pro outro. É um dos efeitos que ainda tá sendo estudado em relação a essa questão das telas. Mas, especificamente sobre esse ponto do imediatismo, é uma coisa que acontece bastante. Você não tá errado em pensar que é em relação às telas.
meus filhos ainda não usam rede social no sentido de Instagram. Uhum. E eu controlo muito, até YouTube. Eu proíbo hoje mesmo, desinstalei YouTube. Eu já fiz, eu também, lá em casa não tem não, tá escondido. Porque eu não deixava assistir, mas de vez em quando eu pegava assistindo. Mas eu acho relacionado ao estímulo mesmo neurológico da tela. Sim. Então eu percebo, assim, é visível, por exemplo, usa um pouquinho mais, final de semana tá um pouco mais liberado e ficam extremamente ansiosos, agitados, né? Isso. Lá em casa, né, normalmente, durante a semana, é zero, não deixo nem televisão. Aí, final de semana, então fica. Minha pequena, hoje é que dia? Terça, quarta, quinta. Então, e aí, no final de semana, acorda bem cedinho, porque sabe que vai poder assistir televisão. Então, muda completamente. Ansiedade, meu filho também tem TDAH, então fica muito mais emotivo, ansioso, né? Sofre mais quando você tira. E é visível dentro de casa, né? Eu que tenho filhos, a influência negativa nessa parte psicológica, comportamental, muda Uhum. completamente. E é esse o controle, os estudos estão trabalhando muito nisso, né? É importante, sim, a comunicação. Hoje em dia a gente usa para tudo mesmo, mas você conseguir ter esse equilíbrio, então você conseguir dar essa oportunidade, mas que isso não atrapalhe nessa outra parte é que é a chave do negócio que a gente ainda tá aprendendo, né? E quando nós nos tornamos pais, aí você vai realmente viver essa dificuldade. Eu só vou falar só uma coisinha, porque você tá falando do seu filho, também da minha sobrinha. Manuela, que ela também não tinha contato com telas, e era assim, e era o meu orgulho, sabe? Porque lá em casa, meu irmão é separado, e aí, quando ela vai pra casa dos meus pais, com meu irmão, e passa o final de semana, é assim, era pouquíssimo. E quando tinha, era uma televisão. E aí, ela chegou lá em casa um dia, na casa dos meus pais, com um celular. E aí, nossa, eu fui no chão. No chão, assim, porque, enfim, de tudo que eu estudo, que eu vejo... E ela, nesse dia, extremamente ansiosa para estar no celular. Porque ela estava no celular no carro, pegou no sono, recolhemos, né? Quando chegou em casa, eu recolhi, minha mãe me deu, eu recolhi. E ela dormiu, estava dormindo. Quando ela acordou, ela fez, cara, meu celular. Meu celular. Aí eu fiquei, poxa, foi que deu esse celular pra ela, né? E aí fui conversar lá em casa, fui conversar com os pais e tudo, procurar saber. E ela passou o dia inteiro falando do celular. Uma coisa que ela não fazia antes, que a gente descia, ia pro parque, tem um Parque das Graças do lado da casa dos meus pais, né? E ela o tempo todo querendo descer, eu pro parque do prédio, pra falar com a vizinha, que é a amiguinha dela. E aí, nesse dia, ela começou a chorar, a se jogar no chão, uma coisa assim que eu não via minha sobrinha fazendo, porque ela queria muito o celular. E Dinda me dá o celular, me dá o celular. Eu disse, olha, eu não vou dar. Você pode usar o celular em outro lugar. Mas aqui com a Dinda a gente vai fazer outras coisas. E, poxa, eu adoro, né? Eu trabalho com isso. Criança pra mim é maravilhoso. Então, eu gosto de trazer coisas pra ela. Mas uma mudança no comportamento, assim, de 0 a 100, sabe? Aí depois a gente conversou muito com os pais, conversei com os pais sobre isso. E aí tiraram, né? E aí meio que vai o desmame, né? Foi rolando aquele desmame e ela, graças a Deus, foi esquecendo. O Maria, deixa eu perguntar um negócio sobre educação. Depois também, né, de Maria, de começar a falar sobre os temas relacionados, eu comecei a estudar um pouco também. E eu percebi que os países nórdicos, talvez o leste europeu, ele seja o mais vanguardista em relação à questão da educação. Foi quem primeiro implantou os computadores e aparentemente é o primeiro a tentar tirar 100% ou o máximo possível do negócio, né? Assim, qual é a tua visão sobre isso em relação a isso, o reflexo dessa posição no mundo, assim? Porque, assim, pelo que eu vejo no Brasil, a gente tá ainda na fase de implantar, porque eu vejo, assim, alguns projetos de inclusão, dar computador, colocar tablet, fazer não sei o que, blá, 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 pra galera, enquanto a gente tá vendo o mundo já, na contramão, dando a volta, dizendo, opa, não é por aí, a gente quer viver mais, vamos dizer assim, né? Quer ver a vida real, né? Vamos dizer, a gente quer voltar pro básico, vamos back to the basics, né? Vamos lá. Como é que tu vê isso enquanto educadora? Veja, essa é a mesma discussão que a gente tem em casa com nossos filhos, né? Que os estudos estão, querendo ou não, estão saindo muito mais agora, né? Tá se falando muito mais sobre isso agora. O mesmo acontece na escola, né? O que se pensava antigamente também está sendo reformulado dentro das escolas. O que a gente tenta muito com os pequenos, por exemplo, a educação infantil mesmo, é não dar, né? E quando dá, é algum joguinho específico com um propósito
ou alguma leitura também com propósito, mas muito pouco. Mas quando as crianças vão ficando mais velhas, que aí entra ali a segunda série, terceira série, você tem que pensar também na educação digital, né? Então não tem como a gente não oferecer. Mas é um oferecer, como eu falo, com propósito, né? E aí você vai trabalhar um currículo de educação digital, né? Falar sobre o que fazer, o que não fazer na internet, as boas práticas, a segurança online, né? E aí entra também isso, e aí eu digo logo que isso não é uma questão só da escola, o pai e a mãe também têm que trabalhar isso em casa, né? Não dá para deixar isso nas costas dos pais ou da escola, com certeza. Mas a gente precisa, como o Lene falou, trabalhar com pesquisas, né? Porque hoje em dia eu não tenho enciclopédia dentro de sala, né? O que eu tenho é um computador que vai me permitir que eu faça pesquisas infinitas e profundas. E eu preciso trabalhar com uma criança. A mesma coisa da... Peraí, Lenin não sabe nem o que é uma Barça, pra ter ideia. Sabe o que é uma Não, Barça? sei, Sabe? sei. Esse conflito aí eu tenho como mãe. Eu fico, às vezes, eu fico assim, revoltada, porque a escola, tipo, eu passo o dia todo dizendo, não usa tela. Não. Aí chega, tem que fazer um jogo disso, tem que fazer questões, assim, meu filho tá no 4º ano, né? Sim. Aí começa a tem que responder as questões na plataforma, tem que fazer o jogo da plataforma, e aí começa a ter, até na escola do meu filho não, mas tem escolas que já adotam todos os livros digitais, não tem mais papel. Então, assim, eu fico assim, meu Deus, e aí? É muito isso mais é bem difícil. complicado. Eu sei que, como o Leni falou, tem um objetivo para isso, mas a criança começa a ter só contato com a tecnologia, que tirar ela um pouco dessa tecnologia o tempo todo é muito mais difícil para a família. Imagina, a criança está com o tablet a manhã todinha na escola, ou o dia todo em colégio integral, fazendo tudo no tablet. E aí? Inclusive, tem escola que já dá o tablet, Então, né, para fazer tudo no tablet. Eu acho que isso é um combate que os pais precisam ter com a escola, com certeza. Os treinamentos que eu tive na escola que eu trabalhava aqui no Brasil, aqui em Recife, era que internet, tela, ela só vai ser dada quando for para algo a mais. Então, se eu tenho um livro, eu vou dar o livro. Eu não vou dar a criança para ler num tablet, né? E aí é um combate que a escola também tem que abrir os olhos para isso, né? Porque eu tô dando uma ficha, um formulário do Google para poder ela responder, se ela pode fazer aquilo ali no papel, porque eu vou estar trabalhando na motora fina, né? Eu vou estar trabalhando em escrita, e é muito mais profundo, tem muito mais processo cognitivo nesse processo, né? Nisso aqui. Agora, é lógico, eu vou trabalhar um formulário quando? Eu preciso que a criança ela esteja apta a futuramente saber o que é o formulário. Então, eu vou apresentar. Então, o que você deve fazer é apresentar várias formas, e a tela pode ser uma, né? Mas eu também não posso deixar de apresentar, porque ela vai, o pior de tudo é ela chegar ali no 6º, 7º, 8º ano e tá, onde é que é o A, onde é que é o B, né? E tá digitando assim, com os dedos, né? E isso, aí isso vira um problema, porque é aí que entra a educação digital. A gente tem que trabalhar isso em sala de aula, com certeza. Agora, sempre pensando no diferencial que isso vai trazer para a criança, né? E aí entra a mesma coisa de matemática, de tudo. Porque, poxa, quando a gente entra num tablet, as possibilidades são meio que infinitas, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem tanta coisa que eu já fiz com meus alunos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de oferecer o básico, o papel, o hidrocor, o lápis de cor, né? A oportunidade de criar. A gente tá aqui criando logo né, Aqui e na colônia a marcas. gente não usa computador Isso. em nenhum momento. Assim, Nenhum momento. eles são 100% offline, assim. Claro, a gente usa para apresentar na TV, uma coisa assim, mas a gente não usa. A gente, né? Mas tanto é que eles desenvolvem a logo do projeto deles no papel, desenhando, e a galera do meu time de marketing que transforma aquilo em algo digital. Legal. Não são nem eles que fazem, sabe assim? Porque... Mas também é uma questão, acho que Maria aí já propositalmente já pensou nisso, e eu acho que é legal também. A gente tá de férias, a gente vai estar Mas usando. é até interessante, porque a gente não chegou a falar com a primeira turma sobre essa questão de eletrônico. E aí chegou algumas crianças chegaram a trazer, né? E aí eu percebi que virou depois uma conversa dentro de sala, né? Porque queria levar a pessoa para poder ver um negócio no celular, para tirar uma foto. E aí você começa a ver que começa a atrapalhar o processo, né? Porque se eu tô dentro da sala com todas as crianças e tem uma que a cabeça dela tá lá fora, né? Aí ela, com certeza, ela não tá captando o que a gente tá fazendo aqui dentro. Assim, esse uso do celular que Maria comenta, eu acho que é legal e vale até ressaltar. Teve um caso que a gente, quando tava fazendo um dos trabalhos, uma das meninas falou assim: não, mas eu já pesquisei aqui no chat GPT e ele me disse isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
disse, peraí, a gente tá fazendo... Peraí. A gente vai fazer tudo aqui na mão, eu vou ensinar pra vocês como é que vai ser, não sei o quê. Ah, não, mas pra fazer isso, a limonada, a gente faz 3 limões pra As litro medidas de água. perfeitas. Não sei, como se fosse assim, o ChatGPT ensinou a receita pra ela já, e ela tava dizendo que era verdade, tava certo. Eu disse, não, mas e presta isso? E se o limão tiver com pouco sumo? Aí ela, Aí a outra veio e fez, peraí, deixa eu pedir o roteiro aqui da nossa apresentação pro ChatGPT. Aí, isso é uma das coisas que me preocupa, porque assim, não é nem mais pelo uso da tela em si, mas é pelo uso da mais tecnologia, porque você para de pensar para poder perguntar tudo pro Exatamente. negócio. Exato. Assim, a gente tava conversando hoje aqui na empresa sobre o uso ou não de IA. Eu sei que eu misturei os assuntos agora por causa disso, mas... Cara, a gente sabe quando um negócio é 100% IA, porque tá na cara, todo mundo percebe. Minha irmã, Maria Ciência, eu podia dizer isso, voltou de licença maternidade e recebeu uma mensagem. Quando eu li, eu disse, nem pra dar um prompt bonitinho, pra poder a mensagem sair mais personalizada, parecia um negócio que eu disse, meu Deus do céu, foi 100% o computador que deu parabéns pelo retorno dela. Ela chega e ficou triste, eu disse, olha, ninguém se preocupou contigo não. Ela fez, por isso que eu sou o RH. Eu disse, então tá bom, ela tem que... o RH tava fora, então, né? Mas, assim, é um negócio meio doido isso, assim. Mas é interessante você trouxe essa questão da IA, porque, por exemplo, a IA é uma coisa que a gente precisa trabalhar na escola. A gente precisa ensinar as crianças a usar a IA. O uso, assim, legal, né? Tipo assim, de forma Exato, positiva, né? De forma positiva. Porque, assim, poxa, tá ali, não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Exato. Isso é fato, né? E se a gente usa muitas vezes a ferramenta de forma errada, né? É uma coisa nova para todo mundo. Então a gente precisa falar sobre isso dentro da escola. E a educação digital entra nisso. E ele vai precisar, querendo ou não, ter um tempo de tela dentro da escola para trabalhar isso, né? Mas aí a gente tem que ver isso como uma coisa boa para o futuro da criança. Tá. Eu vou trazer outro dilema. Eu tenho um livro, não sei se alguém de vocês já leu, eu peguei até aqui o nome que o nome do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais, que é escrito por Michel Desmourguet. E, basicamente, 2 informações que ele fala lá que chamam muita atenção é de que os grandões do Vale do Silício não deixam que seus filhos usem tela. Isso é uma coisa que eu já tinha visto isso em outro lugar, mas ele fala lá. E a outra coisa é que ele diz que pela primeira vez uma geração vai ter o QI menor do que a dos seus pais, né? E aí, muito reflexo disso. E da tela, e agora com IA, vai piorar tudo, né? Porque assim, se eu paro de pensar pro computador pensar pra mim, lascou, né? E assim, é um negócio muito doido, né? De pensar nisso. É um livro bem legal. Se alguém quiser depois emprestado, eu até vou fazer uma prateleira aqui com todos os livros que eu tenho, porque tem muita coisa boa. Mas é punk, vai pensar isso aí. Não, essa preocupação dentro da medicina tá grande, né? Da A gente psicologia, vai- demais Exatamente. também. É. Aham. A gente vai agora pro congresso e tem sempre módulo de IA. Uhum. Então, IA analisando o exame e dando diagnóstico, né? Assim, bem mais teoricamente preciso do que o humano. Detalhes, ver. Mas é uma doideira isso, Então, não é? analisar todas as camadas, É. imagina a capacidade, né, de juntar informações e você tem aparelho na oftalmologia que a pessoa coloca o rosto, já vê a refração, ela já consegue avaliar os vasos da retina, as células e já consegue sair com um diagnóstico e assim, multiplataforma de diagnósticos, de laudo, de tudo usando IA. Então, assim, a IA já é uma realidade para a medicina em vários, né, âmbitos. E na oftalmologia também. Eu fico, meu Deus, e aí? Como é que vai ser o médico, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que, da mesma forma que está tendo uma velocidade grande de uso da IA, está tendo também uma mudança no público em busca de um atendimento mais humanizado, com mais atenção, de ter mais tempo para escutar, né? Dessa relação mais íntima com o profissional. Então, as pessoas hoje em dia buscam e quem consegue ter isso acaba agregando como um ponto positivo. Você como médico, né? Por exemplo, eu como médica. Então, é bom, assusta, mas também muita gente já está com atenção e buscando o que a IA não pode entregar. Eu acho assim, a IA, ela é uma evolução da tecnologia, é fato. É porque a gente está chamando hoje de IA uma coisa que a gente chamava de outros nomes há alguns anos atrás, né? Então, por um tempo se falou de machine learning, de inteligência das coisas, aquela coisa toda, e hoje virou IA. Ao ponto que a IA ajuda, é legal. Assim, apoio, é legal. Ao ponto que a IA faz o meu Substitui. papel, substitui, é um problema.
né? É um problema. Eu vivi esse dilema, eu nem sabia que existia isso essa semana. Eu tô montando um projeto social e a gente vai abrir uma clínica online para atendimento. E aí, quando o desenvolvedor ele fez, você vai querer IA para fazer análise dos laudos? Eu fiz, não, é o médico que vai fazer. Aí ele fez, não, mas é só não sei quanta mais. Eu disse, fiquei pensando, bicho, se o médico tá querendo IA para ajudar ele a fazer o laudo, eu tô lascado, né? Assim, sendo bem sério, eu digo, cara, não dá para ser, porque aí você deixa. Aí vem o lado, quando você fala, o lado humanizado. Quando você vai fazer um exame que o médico não fala com você, você fala, esse cara não foi tão... Nem, né? Foi Não meio confiei, grosseiro, né? né? Não confiei, não pá. Não gostei. Não né? gostei, não sei é. o quê, a pessoa... não sei. Então você sente, né? Quando você começa a aceitar que a IA faça as coisas por você, peraí. Se uma coisa é botar o dedo no relógio ou no celular e dizer o batimento, não sei o que, é uma besteira, tudo bem. Mas me dar um relatório é outra coisa. E aí quando vem dessa questão de buscar um atendimento humanizado, calha com o que ele falou, né? Que vem a carência, né? A falta de empatia, e as pessoas começam a buscar uma compensação, né? Em relação a isso, por exemplo. Porque é o que, hoje em dia, a gente vive uma sociedade doente, né? Assim, se você pegar a média dos adolescentes, hoje é um negócio... Na minha época, ninguém nem sabia o que era tomar remédio. Hoje, 80% dos adolescentes Muito tomam triste. remédio. Sobre essa questão de usar IA, nossa, acho que a psicologia é uma das mais afetadas, porque o que tem gente usando o ChatGPT como ferramenta para terapia é brincadeira. Cria um terapeuta, né? O meu Exatamente. terapeuta. Eu vou fazer um teste, Lene, sobre isso. Eu vou fazer um teste. Eu vou criar um terapeuta pra mim, pra ver se ele responde bem. Depois tu me avisa. Eu vou ser um Mas, case assim, pra tu, de análise pra tu. Vou ficar mandando pra tu as minhas conversas com o ChatGPT. Mas eu concordo muito com o que Priscila falou, inclusive, por isso que, assim, realmente concordo, assusta, principalmente, por exemplo, na psicologia, por conta dessa questão, as pessoas usando o ChatGPT como terapia, mas eu concordo também em relação a essa questão do atendimento humanizado, do acolhimento, e outra coisa que a gente aprende muito é que, por exemplo, utilizando inteligência artificial para, assim, fazer diagnóstico. O olhar clínico na psicologia é soberano. Então, a gente tem instrumentos psicométricos, a gente tem escalas para medir, assim, determinados tipos de fatores, mas o que sempre preza é o nosso olhar clínico, é a nossa observação, é, assim, a nossa experiência, o olhar naquilo. Então, eu acho que, em relação a isso, ainda, não sei se no futuro pode mudar, né? Porque se a gente parar pra pensar o que era a inteligência artificial 2 anos atrás e o que é hoje em dia, tá uma coisa que desenvolveu bastante. Mas em relação a esse lugar da psicologia frente à IA, eu acho que concordo com o que Maria falou também. Essa questão das tecnologias a gente busca aderir como algo a mais, mas nunca vai substituir. Por exemplo, essa questão do uso do papel, do lápis para fazer as atividades. A mesma coisa na prática clínica. A gente não abre mão disso. Porque a gente sabe a importância desse tipo de ação, sabe? E a gente entende também que as tecnologias ainda, por mais que elas facilitem muito, elas não conseguem substituir coisas que são mais tradicionais, assim, e que tem mais, vou usar o termo evidência científica, de que funciona, né? Então, assim, eu acho que o meu comentário mais geral era sobre isso. Recentemente eu fiz um teste neuropsicológico e ele foi 100% manual. Não tinha nada tecnológico, nada. Tudo era no papel, no lápis, nas figurinhas, nas negocinhas, nas coisas todas. Testes, né? Nos testes, é. É muito legal. Agora, só falando dessa questão de IA, porque eu já tive muito problema com IA em sala. Principalmente com os alunos do ensino médio. Porque aí vem os computadores, né? A escola que eu trabalhava em Miami, a última escola que eu trabalhei, eles já tinham computadores. Eles ganhavam das escolas computadores. E aí, no ensino médio, eram MacBooks. E é um Mac, né? A Apple, ela tem um sistema bem fechado, né? Então, a gente não conseguia usar um programa que a gente usava para os outros computadores, para os Chromebooks, que era acessar as telas de todo mundo. Então, eu ficava completamente no escuro. E era um terror para mim, porque assim, a escola dizia, se os alunos estiverem usando o computador, você tem que estar de olho. Mas se eu estou numa sala onde está todo mundo de frente para mim, a tela vai estar de costas para mim, né? Então eu não tenho como acessar a tela dos alunos. E aí você vai, aí, lógico, fica circulando pela sala. Sempre dou aula, sempre tô em pé. Vou circulando. Só que eu tô desse lado da sala, esse lado aqui eu não tô vendo, né? E aí a gente passava uma atividade, queria fazer no papel, os alunos, não, por favor, eu posso responder online, posso responder no documento depois de enviar? Pode. Aí o ChatGPT.
Mas não pode usar o ChatGPT. O ChatGPT com certeza estava sendo usado. Porque, inclusive, eles têm uma facilidade com a tecnologia absurda, né? Que passavam a tela de um jeito que eu não sei fazer. Então, quando eu chegava perto, no instante, a tela passava. O ChatGPT, que eu percebia que estava lá, já sumia, né? E assim, pra gente conseguir bloquear isso, quando você está tendo uso de computador em sala, é quase impossível, né? Então, se a gente não fizer esse trabalho desde cedo, educando desde cedo, para quando chegar lá na frente, porque esses adolescentes eu já perdi, esses já passaram, né? Mas os que estão ainda no começo ali, que estão na segunda série, que estão começando a ter o primeiro contato com o computador dentro de sala de aula, são nessas crianças que a minha esperança está para poder ver como é que elas vão chegar lá na frente. Mas eu acho que esse adolescente que tá 2, 3 anos no IA já passou todo um desenvolvimento aí cognitivo. E as crianças que estão pegando isso agora pequenininho. Vai ser muito mais difícil. Eu acho que, por isso que diz que as próximas gerações o QI vai Uhum. reduzir Vai reduzir. por conta disso. Porque elas vão crescer com a inteligência artificial. Então, elas não vão passar por esse processo agora de raciocínio lógico, de pensar, de juntar um monte de trabalho, ler tudo, para você juntar referência, né? Referências e tudo mais. Não. Pede ali, junta tudo e faz um arquivo. É um bom É um ponto, viu, Cipri? desafio. Porque É um desafio enorme. eu nem tinha começado a me preocupar com isso agora, e tu acabasse de criar uma preocupação pra mim. Porque eu não vivi com Maria a questão da tela, da chegada da tela durante o crescimento dela, mas eu vou viver com Maria a questão da IA. Pelo menos, eu acho que eu faço um bom papel enquanto pai, eu e a Aline, enquanto pais de Maria, de tentar manter ela o mais off de tudo isso possível e vou criando outras coisas, alternativas, né? Assim, eu talvez eu já seja até repetido, mas, por exemplo, assim, todo dia de noite a gente lê pra Maria. Mas eu leio o livro físico, sabe? No dia que eu tô muito cansado, eu já mandei o ChatGPT criar uma história e ler pra ela. Primeiro que ela ia consultar que é e segundo que ela chama de Mariah. Aí ela não gosta. Porque ela não consegue ler Maria e com H no final e é Mariah. É Mariah. Aí ela já, papai, tá errado já. Aí eu tenho que escrever Maria com acento agudo pra ela, pra poder botar. Mas eu confesso que eu não é algo que eu gosto não, porque eu acho que perde muita coisa. Não é porque eu gosto de ler pra ela com vozes, né, assim, fazendo as coisas. Ela já passou dessa fase. E Então. o processo de ler um livro físico tem bilhões Não, é de isso. coisas que acontecem, né? Aham. Eu acho que eu comentei contigo, Maria, esse dia do Não Abra Esse Livro. Sim, Inclusive, foi. uma super indicação pra quem tiver filho nessa faixa aí de 4, 5, 6 anos. É muito legal, que é um livro que ele gera uma expectativa, mas é um negócio muito legal. Assim, ele vai contando a história e ele, toda vez, o monstrinho lá, que é o Whis, ele pede pra você... Primeiro, a capa é não abra este livro, ou seja, você já tá dando uma... Já gera curiosidade. Por que ele tá mandando não abrir, né? E aí, quando você abre, ele faz, não vire a página. Ela fala assim, Maria, vira ou não vira? Ela faz, vira. Vira. Ela vai... Aí ela faz, papai, não precisa perguntar toda vez, é só virar a página, tá? Ela já sabe. Mas ela vai... Aí, vê que coisa legal. Aí a gente descobriu que tinha uma coleção desse livro de várias cores, eram 10 livros. E faltavam 2, o cinza e o branco. A gente foi resolver o negócio no shopping, quando a gente chegou na livraria, o cinza. Ela comemorou porque ela encontrou o livro cinza. Ai, coisa boa. Cara, foi muito legal aquilo pra mim, sabe? Cara, o cinza, papai! A gente falta só o branco agora, como se fosse uma comemoração. E são livros que são, assim, muito baratos. Hoje, a gente pensa sempre no livro como caro, porque o livro mais do adulto é mais caro, mas... Cara, esse livro é um livro de 17, 19, 20 e poucos reais, dependendo de onde você for Se comprar. comprar na internet, ainda é mais barato. Então. Mas cara, é muito legal, assim. Então, assim, pra ela faz, poxa, a gente só tá lendo esse livro. Eu falei, mas tu que escolhe o livro todo dia e tu escolhe só esse livro aqui. E é legal, sabe, assim, pô, Aí eu viro o old school da vida. Chegou outro dia, 2 livros dessa grossura, assim. Aí a Aline, que livro é esse? Eu disse, A Enciclopédia dos Curiosos. Aí ela, e pra que tu comprou? Eu fiz, pra contar pra Maria. Porque, bicho, é a hora que eu tenho de fazer essas coisas. Porque senão... Aí, quando eu abro o primeiro capítulo, era sobre Via Láctea, formação. Ela já sentou, já queria saber. E depois da Via Láctea, vem o quê? Eu disse, eita, lascou agora. E vai fazer o quê? E vai fazer como? Mas, assim, se eu não fizer isso hoje, daqui a pouco eu não sei como é que eu vou fazer. Porque ela vai... Eu sei que ela vai pesquisar, né? Do mesmo jeito que outro dia eu disse, vou parar o carro para abastecer. Ela disse, você não tem um carro elétrico ainda? Eu digo, Maria... Ele tem 5 anos, como é que você sabe disso? Ela fez, você que me explicou.
Assim, tá bom. Mas veja, qual é o conceito disso? Não é que ela sabe o que é um carro elétrico ou não, mas ela entende que se ela tivesse um carro elétrico, ela não perderia tempo parando para abastecer. Tu entende? Olha, que coisa, né? Já. Não é o fato. É o Ela imediatismo. nem sabe o que é o carro. Ela não sabe que tem menos barulho, que vai fazer isso, vai aquilo. Ela sabe que vai ter a tomada e que não vai ter tempo perdido no posto de gasolina. Entende? Então são coisas que a gente vai. Eu acho que esse movimento que tu tens de, por exemplo, criar esses momentos de interação com ela, essa questão da leitura, é muito bom, porque, de fato, tira aí a criança desse ambiente das telas. E eu acho que isso tá se perdendo um pouco, infelizmente, com essa questão do advento da tecnologia. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre fala, quando vai falar do uso de tela em criança, ou uso de mídias, assim, a gente sempre pede para os pais olharem para como eles estão usando também e como eles estão colocando isso na frente do tempo de qualidade que estão tendo com os filhos. Então, criar esses momentos fora das mídias, de, assim, maior interação, é tanto bom, como você falou pra ela, né? Eu achei muito lindinho esse exemplo de ela querer saber mais sobre a Via Láctea, porque também é uma coisa que a gente tá percebendo, né? Que as crianças estão. Até esses exemplos que você trouxe do chat GPT me chamou muita atenção, porque elas meio que estão perdendo realmente essa capacidade de processar cognitivamente. E, por exemplo, as pesquisas com inteligência artificial na psicologia são novas, mas são em relação a amostras adultas. Como é que a gente não tem nenhum estudo, pelo menos que eu tenho conhecimento, assim, de inteligência artificial com criança e adolescente? Porque eu acho que é aquilo da gente pensar mais o momento a longo prazo. Mas essa situação de criar coisas e momentos e vivências fora da tecnologia é muito importante. Até para, como eu disse, né? Não só para o desenvolvimento deles, para essa capacidade mais crítica e de questionar, mas também para a própria vinculação, enquanto você enquanto pai e ela enquanto filha, né? É, porque tem muito essa questão de os pais, eles têm que entender, no final das contas, que eles são o maior exemplo na vida dos filhos, né? E uma coisa que muitos pais me perguntavam e reclamavam, assim, em relação à leitura, desenvolvimento da leitura na criança. E, porque meu filho não tá lendo, ou então ele não tem interesse no livro, ele tem vários livrinhos, mas ele não pega nenhum pra ler. E eu sempre devolvia a pergunta assim, mas ele vê você lendo, né? E essa questão do celular, né? Se ele tá vendo que o celular é extremamente interessante pro pai ou pra mãe, né? Que é o super-herói, a super-heroína da vida dele, ele vai ver que aquilo ali é o que ele quer também. Porque deve ter alguma coisa interessante ali. Então, se você quer muito que seu filho desenvolva outras áreas, você tem que estar junto, você tem que estar presente, você tem que estar sendo exemplo, você tem que ler o seu livro. Eu sempre indico fazer um momento da leitura em casa, né? Esse momento que Deco tem com Maria, toda noite, ler uma historinha, isso é mágico. E, infelizmente, não acontece em todas as casas. Essa parte da responsabilidade, né? É uma Aí a responsabilidade. responsabilidade. E assim, hoje em dia, assim, infelizmente, alguns pais jogam essas responsabilidades para as outras pessoas, para a escola, Ai, pra pra escola isso, demais. né? E eu pego como oftalmo. Eu tinha atendido uma paciente que tinha estrabismo, tinha que, enfim, controlar a tela, porque o olhinho tinha um estrabismo convergente, né? Então, olhando muito pertinho, o olhinho entra mais. Era míope e tinha que usar tampão. Então, era todo um processo que realmente era difícil. Aí, a mãe volta 15 dias depois, doutora. Ela não sai do celular e ela não quer usar tampão. Eu disse, tá certo. E aí, o que eu vou fazer? Eu disse, infelizmente, isso é um papel seu em casa. Eu, como médica, eu preciso dizer o que é melhor para ela. Eu entendo e sei que é difícil, é um desafio. Mas realmente, se vocês, como pais, não entenderem a importância e vocês realmente diz assim, quererem que isso dê certo, eu, como médica, não tenho como. Então, aí vai ler, aí a professora que não incentiva. Né? Ele não tá lendo. A menina Nossa. tinha 3 anos, eu disse quem foi que deu o celular pra ela. Me diga aí como é que uma criança de 3 anos vai ter a capacidade de decidir se ela que vai usar o celular. A gente vê muito na questão da alimentação também, né? Parece que a criança faz a própria feira e compra os próprios biscoitos. Exatamente, exatamente. Não tá conseguindo emagrecer, né? Mas você não consegue parar de tomar Coca-Cola, certo? Quem que compra a Coca-Cola? Então, a responsabilidade do pai, assim, é muito, muito, muito importante. Infelizmente, hoje em dia, às vezes, muitos pais, é claro que não são todos, acabam tentando jogar essa responsabilidade para outros profissionais, né? No cuidado com o filho. E isso é o que está dificultando muito a abordagem, o cuidado, porque os pais não querem perder esse tempo,
né? Ter esse investimento e saber que a responsabilidade é dele como pai. Eu não sou um super pai e eu posso provar a você. Domingo eu levei Maria para andar de bicicleta no parque. Um passeio de pai e filha. E foi muito legal. Quando ela chega em casa, foi uma coleguinha dela com a mãe. E aí, quando ela chega em casa, a Aline pergunta: E aí, Mar, como é que foi o passeio? Foi legal? Andou de bicicleta com o papai? Aí ela disse: Foi bom, andei. Quer dizer, não foi tão bom, não. O papai ficou o tempo todo no celular. Cara, isso entrou como uma faca no meu coração, assim. E eu percebi, na hora que a Aline falou, que realmente eu tinha ficado muito tempo no celular, porque a gente tava... Foi no domingo antes da colônia, a gente tava fechando muita coisa. E por coincidência eu encontrei umas pessoas que começaram a puxar assunto sobre isso. E aí eu meio que fiquei meio que à distância da brincadeira, enquanto a mãe da amiga dela tava do lado, né? Então, assim, eu falhei como pai naquela hora, né? Eu tava lá e não tava. O que adiantava? Aí quando vocês falam, né? Como é que as crianças veem os pais como os super-heróis, como as pessoas que elas vão se espelhar. Se eu tô fazendo isso, ela tá se espelhando na pessoa errada, né? Então, várias vezes já aconteceu de Maria pedir pra mim: pai, guarda o celular, vamos assistir, vamos fazer isso, vamos não sei o quê, vamos brincar, vamos jogar, vamos não sei o quê, vamos pintar, né? E é uma coisa que até a Aline me cobra muito, porque a Aline é muito mais ligada nisso do que eu. Eu sou muito viciado em trabalho, então pra mim o celular o tempo todo eu tô abrindo. E é uma coisa que realmente eu preciso me trabalhar para que eu possa ser realmente um espelho e um exemplo positivo para ela, né? Não o contrário, não que eu seja um exemplo do que eu não quero que ela faça. Isso, porque querendo ou não, quando você tá no celular, você meio que. A mensagem que você tá passando pra criança também é que o que ela tá trazendo para você não é interessante. Não é tão interessante quanto o seu celular, né? E aí isso vai bater pesado no emocional dela, né? certeza. A psicóloga recomendava, né? É que eu precisava jogar mais com meu filho, né? Tem que incentivar, jogar, né? Parar, esperar, raciocinar. Sendo que eu não gosto de jogar. Então, como é que eu vou incentivar o meu filho a jogar se eu não gosto de jogar? Então, assim, e aí você se cobra, né? Então, assim, como pai, né? Pais, eu fico, às vezes, nessa mesma situação aí, né? De, poxa, eu não tô fazendo o que é correto, a gente sabe o que é correto, só que muitas vezes a gente não faz ou não consegue fazer. Aí já entra em outra coisa que é a culpa dos pais, né? O lado aí de ter também uma grande geração de pais que querem fazer tudo muito, muito certo e acabam se cobrando demais, né, sobre a maternidade do que é zero tela, ou todo mundo tem que ter parto normal humanizado. Isso. E aí um monte de coisa vai acontecendo, né? E aí já entra o lado dos pais. Tem uma frase que eu acho bastante interessante, que é a partir do... Quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Também, na mesma medida, nasce um pai. Então, o que essa frase remete? Remete ao fato de que as mães e os pais não sabem ser mães e pais a princípio, né? Eles vão aprendendo ali. Então, até me chamou a atenção quando você falou assim, se ela me vê como um super-herói, ela tá se espelhando na pessoa errada. Assim, é um pensamento que eu acho que vem carregado de culpa, né? Como você falou. Mas eu acho que o que acontece é talvez perceber, ter um olhar com uma compaixão maior, com uma generosidade maior consigo mesmo. Porque essa questão das tecnologias acaba que é muito novo. Então, a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso. Inclusive, até as próprias pesquisas não sabem ainda diferenciar muito bem o que é o uso normal e o que é o uso totalmente patológico das tecnologias. Então, eu acho que o que mora, a chave disso tudo, é entender como promover essa questão do uso saudável, mas também de atividades. Por exemplo, você comentou que, como é que eu vou ensinar o meu filho a jogar se eu não gosto de jogar? Poxa, tenta pensar outra atividade que você gosta de fazer, que você possa ensinar pra ele. Uma coisa que até talvez incluir as telas nesse momento, mas num sentido mais educativo. Por exemplo, colocar uma receita de bolo, vamos cozinhar juntos, entendeu? Então, um tutorial de como fazer alguma coisa. Bora lá construir juntos. Eu acho que é um momento riquíssimo para essa questão do vínculo, mas também para o desenvolvimento, para o aprendizado. Então, são coisas assim que a gente pode ir adaptando. E até, novamente, usando a tecnologia, às vezes, ao nosso favor, nesse sentido. Eu ia falar de uma autora, de Emily Oster, que ela tem alguns livros. E ela traz muito os fatos, né? Ela vem muito baseada em evidências. E o que ela fala no início, na introdução do livro dela, é que ela tá ali ela era uma economista, e aí
quando virou mãe e tudo, ela focou em outra área, né? E aí, ela fala muito que a ideia dela é trazer pra você a evidência, né? A base científica. Mas que você, como pai ou mãe, é você que, no final das contas, vai tomar as decisões, né? Por exemplo, a questão de amamentar uma criança. A gente sabe que o leite materno traz diversos benefícios para o desenvolvimento do bebê, né? Mas talvez para a mãe não seja a melhor coisa, não seja o melhor momento para ela para fazer aquilo, não esteja dando certo, né? Tá doendo e várias outras coisas. E que ela vai ter que abdicar daquilo ali, da criança, mas pensando nela também, né? E aí, eu acho que quando a gente... Isso aqui também que a gente tá fazendo é trazer muito conhecimento. Mas, no final das contas, eu acho que os pais, eles têm que sair um pouco dessa culpa para poder ver também o que é melhor para eles. Porque a gente sabe que, quando a gente tá bem, a gente passa uma sensação para os nossos pequenos, né? Que é uma paz diferente. Quando eu entro em sala de aula, toda vez que eu entro em sala de aula, se eu entrar com algum tipo de estresse na minha vida pessoal, eu sei que isso vai refletir nas minhas crianças. Então, eu tenho que fazer, antes de entrar, deixar aquilo lá de fora, né, da porta para fora, e eu entrar inteira para eles. Para passar o meu mood, o meu feeling daquele dia, né, naquele momento, porque eu sei que o meu estresse vai impactar eles. E quando eu começo alguma coisa estressada, eles respondem também com estresse. E aí vira tudo um caos, né? Então a gente tem que estar bem. Assim, eu até falei que trabalhar com crianças, né, atendendo crianças, e quando eu fui mãe e consegui passar por todas as fases, né, bebê, aí tem a fase de 1 ano, joga tudo no chão, então eu dou brinquedo, joga no chão, eu já sei tudinho, é normal pra fase, aí chega a mãe, às vezes, a doutora não tá falando tanto, não, mas tudo bem, meu filho demorou um pouquinho, então, você conseguir ter essa compaixão, empatia em cada situação e se adaptar, então assim, entender e saber que aquele medo, né, da família, saber, eu sempre falo, eu tô falando o que eu preciso falar do ideal, mas eu sei que às vezes o ideal nem sempre é possível. Você vai tentar fazer o melhor que você puder, para também você também não carregar uma culpa porque não fez. Então, em algumas situações pode existir essa culpa. Por que que eu não tratei meu filho no tempo ideal, né? E lá na frente eu pego muitos adultos que foram estrábicos, não trataram por algum motivo, que chegam colocando culpa nos pais. Ah, doutora, eu tenho isso desde criança e meu pai nunca ligou. Eu não enxergo por esse olho porque meu pai, na época, não insistiu de fazer o tampão e eu era criança. Então, assim, eu preciso dizer da importância, mas também saber que sei que é difícil como pai, né? Me colocar naquela situação, explicar e tentar dar uma equilibrada no que ele realmente precisa fazer, né? Como o ideal, no que é possível e também para ele entender as possibilidades de não carregar uma culpa que às vezes não é dele, ou para lá na frente não sentir esse baque. Meu pai não fez, mas assim, passar, vocês disseram, ainda não somos mães, né? Sei que vocês têm contato muito com criança, mas realmente, quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe, muda muita coisa. Nasce uma culpa junto também, né? Nasce a culpa junto também. E muda muito o olhar de compaixão para cada situação, né, no dia a dia. E comigo, em cada família, em cada criança que eu recebo. Mas eu acho que, assim, de tudo que a gente conversou, a gente consegue também perceber muitas coisas positivas, né? Eu acho que existe um momento da educação, existe um momento da diversão em família. Eu acho que a gente também tem que olhar por esta ótica, né? Da minha oftalmologista do lado, né? Sobre a ótica também, assim, eu acho que na vida eu posso ver tudo como um problema ou uma oportunidade, né? Se eu ficar vendo tudo como um problema, é tela, não sei o que, é problema, eu nunca vou olhar a oportunidade do negócio. Então eu acho que a gente precisa, e aí é natural, que exista um controle na idade, que exista uma determinada curadoria no que se libera ou não para a criança e a cada fase da vida assistir, né? Eu acho que as escolas precisam se preocupar com isso no sentido de, cara, é 100% digital ou dá pra gente fazer alguma coisa no modo antigo, old school ainda, né? Eu gosto muito do old school. Por exemplo, eu sou um cara que sempre que alguém me pergunta, você quer ter uma consulta presencial ou online? Eu digo presencial. Eu prefiro, eu gosto, cara. Eu acho extremamente, por exemplo, para mim, a terapia, ela presencial, ela tem 10 vezes mais conexão do que a online. Vai funcionar? Vai. Eu também concordo que vai funcionar. Mas eu tô falando assim,
toda vez que a gente puder, ir para o presencial, seja lá no que for, que a gente busque isso, né? E aí isso vai na consulta, mas vai na escola, vai na brincadeira em casa, vai no parque, quando for levar o filho para andar de bicicleta, mas que a gente vá fazendo isso. E a gente entenda, né, que vai existir toda uma pressão da sociedade, né, de é para usar, não é para usar, aquela coisa toda, assim. Não existe uma regra do que é ou que não é, mas, querendo ou não, está meio que implícito, né? Então, se um coleguinha da turma tem celular, o resto acha que tem que ter celular também, né? Então, cria um problema para outros tantos, né? Para outras tantas famílias. Então, e aí é o exemplo, porque também, do mesmo jeito que os pais são exemplos, os colegas de classe também são exemplos, né? E eles estão lá o tempo todo dividindo. E aí tem uma hora que eu não vou conseguir segurar, porque ela vai ver o que eu não quero que ela veja, através de outros, né? Dos outros, dos colegas, aquela coisa toda. Tem algum ponto que a gente deixou de falar que vocês queiram comentar? Eu queria falar só uma questão sobre o amiguinho tem, o outro vai ter, né? Tem surgido muito, assim, no mundo. Aqui no Brasil já tem o movimento Desconecta. Uhum. No Brasil... Inclusive, a gente vai ter uma entrevista com eles, tá? É? Legal. Nos Estados Unidos tem o Wait Until Wait. E, assim, é uma união dos pais para dizer não ao celular mais cedo, né? Uhum. E existe essa pressão, né? Porque se tem um colega aí você vai começar a sofrer pressão do seu filho, porque o colega já foi liberado para ele, né? E aí o pai sofre pressão do filho, o pai sofre a pressão social, sofre a questão de, será que se eu der, eu vou ter mais controle sobre meu filho, vou poder olhar o GPS, e aí a falsa sensação de segurança também. Eu queria até pegar um ponto sobre o que tu falou, dessa questão de, às vezes, como que o coleguinha vai mostrar algo que talvez eu não queira que a minha filha veja agora. E é muito importante levantar essa questão, porque muitos pais têm esse receio de, o que é que eu vou conversar com o meu filho sobre o mundo real, o mundo virtual. A gente entende que é necessário manter esse diálogo aberto. Então, por exemplo, questões que possam surgir no mundo real, assim, se surgirem no mundo virtual, talvez seja interessante manter esse diálogo aberto e honesto, né? Obviamente que, assim, variando e adaptando de acordo com a faixa etária e com o contexto da situação, mas é importante diferenciar, é importante que os pais diferenciem essa questão de o que é mundo real, o que é mundo virtual, porque muitas coisas a gente sabe, né, que surgem no mundo virtual, mas que não condizem com a realidade. Então, por exemplo, se um adolescente vai lá ver na rede social alguma conquista de outro colega, ou então, sei lá, filtros de beleza que são utilizados, alguém pode surgir aí essa questão da comparação, mas a gente nunca sabe o que tá acontecendo, né? Então, as pessoas tendem a postar, por exemplo, as conquistas, mas não postam as renúncias, ou então Claro. os privilégios que tiveram pra chegar até lá. E aí eu acho que entender isso, e como isso acontece no mundo virtual, e outras questões também, né, como eu comentei, acho que é muito importante também pra criar essa diferença e também pra, de certa forma, mantê-los informados sobre o que acontece e todas essas questões que podem surgir. Que é a Acho que- vida de fato, né? Redes sociais são redes de felicidade, né? Porque Sim. a única coisa que a pessoa posta de ruim é quando morre alguém. Morreu, tá de luto. O resto é muito difícil É. alguém postar, né? Acho que 99% é coisa boa. Mas realmente é um ponto que... o que eu fico pensando assim é que, por exemplo, Maria, na idade dela, é uma idade, 5 anos é uma idade que eu não consigo explicar muita coisa ainda para ela, até porque eu nem quero tocar em determinados assuntos. Mas, por exemplo, essa questão da dancinha, para ela não é nada. Mas ali existe uma sexualização envolvida, entendeu? Tipo, mesmo que ela não faça ideia do que é aquilo, mesmo que não sei o quê. Então, assim, só que como é que eu vou dizer isso pra ela? Né? É muito complicado também. Então, assim, é mais fácil eu dizer, ó, dancinha, mas vamos fazer assim, vamos não sei o quê. Eu não vou proibir o gravar o vídeo do TikTok dela, vamos dizer assim, porque senão eu vou estar dizendo pra ela que aquilo ali de alguma forma tá errado, eu não vou saber explicar pra ela, ela não vai saber entender, e aí vai ficar uma grande zona cinzenta, né? E aí eu crio um outro problema. Mas eu acho que é super importante, realmente, a gente ter que tentar ao máximo essa questão de clareza, né? Eu brinco muito com ela. Eu sei que a gente, pelos estudos, aquela coisa toda, 90% da vida do filho junto dos pais é até os 12 anos, né? E eu já perdi 5, só tenho mais 7 com ela. E aí eu brinco, filha, você vai ficar com o papai pra sempre, não vai?
Vou. Aí eu repito pra ela várias frases todos os dias. Ela faz, eu já sei que eu sou a coisa mais importante da sua vida, não sei o quê. E você já me falou isso hoje. Eu falei, mas não posso falar 2 vezes, não? Ela fez, pode, uma de manhã e uma de noite. Eu disse, tá bom, então, tudo bem. Mas é porque, assim, são as coisas que eu começo a fazer hoje pra poder tentar, daqui a pouco, eu conseguir ter isso que você falou, sabe? Assim, essa chance de poder ter a confiança da minha filha, de poder conversar com ela sobre tudo, sobre o que pode e o que não pode, o que dá, o que não dá, o que faz sentido, o que não faz, o que tá certo e tá errado, né? Até porque espero que a gente seja um bom exemplo para ela, né? Então, assim, até eu e a Aline dentro de casa, a gente errou naquela hora quando a gente fez tal coisa que Maria olhou pra gente e deve ter dito, como é que pode isso, né? Como é que eles falam isso ou aquilo? A gente então evita alguns assuntos, né? Coisas do tipo, mas... Eu acho Eu vou que sair meio preocupado daqui hoje. Eu acho que, como eu falei, você pode, assim, adaptar um pouco o que você vai falar, e dependendo do contexto, porque, de fato, existem coisas que são para determinadas fases da vida. Então, você não tá errado em, por exemplo, querer blindá-la de certas coisas no momento enquanto ela tem 5 anos. Mas, realmente, essa questão de manter o diálogo aberto é mais, assim, como você falou, né? E criando essa questão da confiança, de, por exemplo, confio aqui no meu pai para falar o que eu tô tipo de conteúdo que eu tô acessando. Impossível não falar sobre, né? Mas vou trazer novamente essa questão da série Adolescência. Sabe, acho que todo mundo já sabe um pouco sobre o que se trata, mas olha o prejuízo que aconteceu de um menino ficar trancado no quarto, usando computador, e os pais não saberem, entende? Então, ter um relacionamento aberto, assim, com o seu filho, no sentido de, tipo, vocês conseguirem falar tudo e, assim, conseguirem se expressar e dividir essas questões é muito importante. Porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer, e principalmente agora com essa questão da tecnologia que traz informação ilimitada a todo momento sobre tudo, só Acessível, baixa né? um clique, né? Vamos lá. Agora é a hora do momento da pausa, do que traz a memória, do símbolo. E aí eu pedi para que vocês trouxessem algum item. E aí eu queria que vocês mostrassem agora os objetos que vocês trouxeram, que representa a relação parental de vocês, a relação com um tema, qualquer coisa que vocês hoje ajudaram a trazer essa decoração pra gente, porque também isso é importante. Quem quer começar? Posso começar? Eu trouxe materiais. Um lápis, um piloto e um jogo aqui. O jogo apareceu? Beleza. Eu acho que é um pouco do que eu estava falando todo esse momento, né? De trazer realmente, oferecer à criança a oportunidade de estar no mundo real, né? Não é que a criança não deve sentir tédio ou não deve se frustrar, não é isso, pelo contrário. Mas é você dar também munições para ela sair da tela e ser confortável para ela e ser atrativo sair da tela, né? Eu acho que o lápis, para mim, a questão da educação representa muita coisa, né? A questão de leitura, de escrita, do desenho, né? A gente tá vendo agora na colônia de férias várias crianças artistas fazendo coisas maravilhosas, gostam muito de desenhar, querem fazer quadros, estão pintando garrafas, copos. E eu acho que dá a oportunidade deles fazerem essas coisas, tira a tela, né? Faz eles quererem sair da tela. E a gente acha que às vezes é muito difícil, mas não é, né? Se a gente, por exemplo, com a questão do empreendedorismo, a gente pode propor a criação de um negócio, botar a mão na massa e aí oferecer materiais, pedir para eles serem criativos, cria alguma coisa com isso aqui que eu tô lidando e aí deixar a imaginação fluir e também incentivar essa criatividade. E eu trouxe o jogo da mesada, que é o jogo de emprego que a gente tem jogado para a coluna de empreendedorismo, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco a esses jogos de tabuleiro também. Né? Acho que isso, inclusive, é um grande momento para conexão, né? Um jogo, ele pode ser tanto no online, mas ele também tem o jogo no físico, né? A gente trazer o Uno, os meus alunos estavam falando hoje de diversos tipos de Unos diferentes que ele tem em casa, né? Eu acho que a gente tem que voltar a fazer essas coisas. Também quebra-cabeça também, momentos de família para montar uma quebra-cabeça, né? Isso traz muitos benefícios cognitivos e conexão, que é o que a gente mais quer. Eu acho que sobre jogo, acho que hoje tem muito mais opções, né? Assim, né? Muito comparado a quando a gente era. Se a gente olhar, os jogos que a gente tinha quando era criança eram os mesmos, tem hoje ainda. Mas hoje tem uma gama muito maior de jogos e muito mais educativos do que antigamente. Isso. Leni. Então, eu acabei trazendo essa foto, que são os meus avós maternos e os meus avós paternos. Eu acho que representa pra mim tanto essa questão da parentalidade, mas também um pouco
no meu instrumento de trabalho, por assim dizer. Como as relações sociais moldam um pouco as nossas características, as maneiras como a gente pensa, como se comporta. E quando o assunto é parentalidade, eu tenho que fazer o reconhecimento aos meus avós. Porque meus pais, eu sou muito suspeita pra falar, eles são maravilhosos como pais, mas eles aprenderam e foram ensinados muito da minha criação. Eu tive também impactos dos meus avós, que como eles criaram os meus pais. É muito importante a gente reconhecer a nossa ancestralidade e também reconhecer como isso impacta na gente. E pra mim é muito especial poder trazê-los como exemplo, principalmente esse ano, porque eu acabei perdendo meu avô paterno. Ele faleceu em março, mas uma coisa que a gente sempre trouxe é como os ensinamentos dele vão se perdurar para sempre. Não só na minha criação, mas também a criação que eu quero passar para os meus filhos e pretendo que eles passem para os filhos deles. Então eu acho que hoje ter esse momento para discutir um pouco sobre como as relações parentais e como isso é implicado hoje em dia, para mim é impossível não associar isso à imagem dos meus avós e enfim, então foi isso que eu trouxe. Eu sou suspeito pra falar de avó. Se eu falar, também. começar, eu Eu vou começo a chorar chorar. aqui. Aí eu não vou falar, não. Mas morro de saudade deles. Pri, Acho que eu fui a que trouxe mais coisas. aí Então, agora... primeiro, eu trouxe a foto dos meus filhos, né? Guilherme e Alice, que me ensinaram a ser mãe, né? E construir todo esse desafio de equilíbrio, de educar e de tentar ter a visão de médica, cuidado com o amor e a vida real, os desafios de todos os dias. Então, eu aprendo todos os dias a ter mais empatia com todas as famílias que eu recebo no consultório, porque eu já vivi alguns desafios, né, em casa e consigo tentar me colocar, né, no lugar daquelas famílias que estão ali buscando ajuda, né? E não só cobranças de algo perfeito. Eu trouxe também, imaginando em algo mais direto, do que representa para a oftalmologia o excesso de tela, um óculos, né? Então, o excesso de tela já é sabido, a relação com a miopia. Então, as crianças que começam a usar muito tela, claro, tem um fator genético, mas os fatores ambientais, hoje em dia, a gente já conhece muito e sabe o poder deles para isso. Então, se a gente também não controlar muito a tela, além dessa parte comportamental, cognitiva, tem chance do seu filho usar um óculos e ser míope, né? E o que eu tento fazer como mãe, né? E hoje em dia tá a febre do Bob Good, né? Então, o que eu posso tentar? Vamos sair do celular, da televisão, vamos desenhar, vamos pintar. E isso eu vou estar contribuindo para a criatividade, vou estar tirando ele da tela, né? E vou estar tentando preencher realmente com outras coisas, né? No dia a dia. Trouxe também um devocional da Bíblia. Então, minha filha não lê, mas aí eu tenho que parar e ler com ela. Meu filho que já lê, tenta incentivar a leitura também diária para construção também de um lado, de um caráter cristão, né? Eu posso falar sobre Deus, né? Que Deus é e o que Ele ensina pra gente. E isso faz toda a diferença também em como eu vou estar construindo uma nova geração, né? Pensando não só em falar, então que a gente falou, né? Muitas vezes tem o que a gente vai falar, mas o que a gente vai praticar, e é isso que Deus ensina, né? Que a gente não... O ideal é que a gente raramente fale com a boca, né? Mas sim com o seu testemunho vivo. Então, é isso. Quero olhar depois esse livro, que eu tentei comprar pra Maria e não consegui. Meninas, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela participação, pela partilha, pelo coração, pela dedicação e por todo o esforço que vocês todas e cada uma em suas áreas fazem para que tudo isso aconteça, para que as crianças sejam a sociedade, né? A geração seja melhor, para que a gente possa criar uma geração mais empática, uma geração que seja mais do papel, do lápis. O lápis representa muito para mim. Eu até anotei aqui, eu tenho que gravar um vídeo sobre o lápis, porque eu sou muito de, cara, risca e apaga, risca e apaga, risca e apaga. Né? Eu acho que isso é muito legal a gente pensar nisso. Então, muito obrigado a vocês. A gente não veio aqui hoje para jogar culpa no colo de ninguém. A verdade é que a tela é nova para todo mundo.
Para quem nasceu nela, para quem virou pai ou mãe com ela no bolso, para quem tá tentando acertar todos os dias, mesmo sem um manual do que é certo e do que é errado, do que dizem, do que me falam e do que eu devo fazer, e sabendo que mesmo assim pode errar. A tela não é só o problema. Talvez, ou muitas vezes, ela é um espelho. E o que ela tem refletido? Eu acho que isso é o que eu mais me pergunto. O que é que a tela reflete além do que está ali ou aquilo que está sendo transmitido? É falta de tempo? É falta de rede de apoio? É falta de fôlego? É muito cansaço? Ou é só medo de não dar conta? Talvez a pergunta mais importante nem seja quanto tempo o seu filho passa na tela, mas sim o que ele está deixando de viver fora dela. E o tempo que ele está perdendo com ou sem você, ou com você e mesmo com sem você. Como eu me senti no passeio de bicicleta com Maria. E a gente nem começou a falar de IA ainda aqui. A gente só... Que esse episódio não seja somente um alerta aos pais, seja um convite. Seja um convite a diminuir o brilho da tela e aumentar o brilho no olhar. Porque o que forma a criança não é o conteúdo que ela consome, é o vínculo que ela vive. E o vínculo não tem Wi-Fi. A IA não vai criá-lo nunca. Mas precisa de tempo e precisa de gente. Por favor, não se culpe. Busque informações e faça o melhor que você puder. Não precisa ser o melhor pai do mundo. Seja o melhor pai que o seu filho precisa ter. Isso basta. A gente se vê no próximo Fala Papito. Hoje com muitas preocupações. Mas também com muita amor envolvida. Até a próxima. Tchau. Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito.